Olá, envelhecentes! Mais um sábado, hein? E essa programação do seu sábado à tarde, né? É com o Geronto no Foco. Então, nós já temos um compromisso todos os sábados, no início da tarde, com um assunto que sempre vai abordar o envelhecimento humano. E esse sábado tá muito especial, como todos os outros, né? Mas aí eu trago uma profissional que, além de profissional, além de especialista, além de mestra, ela é minha amiga, então eu sinto muita vontade para a gente falar com a Eliana Balistreri. Você sabe qual é o assunto de hoje? O nosso tema é educação. Mais precisamente, educação de pessoas velhas e envelhecentes, avanços e desafios. Então eu trago hoje a Eliana Balistreri. Eliana, muito obrigada pela sua participação no Geronto no Foco. É um prazer estar aqui com você. A Eliana Balistreri, ela é pedagoga, especialista em formação docente, mestra em currículo e gestão da Escola Básica PPEB, NEB, UFPA, depois ela vai explicar o que são todas essas siglas, especialista em educação pela SEDUC, atuando como assessora técnico-pedagógica na coordenação de ensino da CEMED. Então, Eliana, nós vamos hoje ter um bate-papo aqui no Geronto no Foco, falar de educação, falar da educação dos envelhecentes, que são jovens, adultos, né? Na verdade, todos nós somos envelhecentes, e falar também sobre a educação de pessoas idosas. Então, já começo fazendo uma pergunta para você. Abordar a questão da educação de idosos é mergulhar também na dimensão das organizações responsáveis pela educação? Sim, com certeza, né? E, inclusive, assim, durante muito tempo, a educação das pessoas idosas, elas foram invisibilizadas, né? E, assim, no momento em que ela não traz, por exemplo, para a sigla, a partir de que se constitui a EJA, por exemplo, enquanto marco legal como modalidade de ensino, e não se traz a sigla idosa, como o EJAI, né, que, por exemplo, Belém agora já colocou, e é muito interessante afirmar que a rede municipal de Castanhal, ela também já está com essa discussão, organizando documentos para encaminhar para o Conselho, para trazer também essa sigla para esse formato de educação de jovens adultos e pessoas idosas. No momento em que não se traz essa representatividade da pessoa idosa para a sigla também da EJA, realmente fica invisibilizado, né? Então, é preciso mergulhar mesmo nesses marcos legais, tanto a nível nacional, né? E aí a gente pode dizer que a educação dessas pessoas velhas, do idoso, ela esteve presente, mas de uma forma muito tímida, né? Por exemplo, um dos pareceres da educação, das diretrizes políticas e curriculares da EJA, de 2000, que é o parecer 011, ele foi um dos documentos que mais possibilitou essa visibilidade, porque ele estava lá, mesmo que só numa palavrinha, né, dizia que o adulto constitui as pessoas já formadas, né, já constituídas enquanto pessoas, com a sua longo de vida, e que isso incluía o idoso. Foi o único item citado, né, durante muito tempo na legislação da educação de jovens e adultos. Mas que deu brecha para vocês refletirem e analisarem sobre essas questões. Mas que deu brecha, inclusive, principalmente para os movimentos dos fóruns nacionais de EJA, dos fóruns, das confiteias, né, das conferências internacionais da educação de adultos. E aí esse foi o pontapé inicial, né,
Porque antes dessa discussão do envelhecimento, da velhice como fase da vida e do envelhecimento como processo natural, as pessoas ainda enxergavam o adulto como idoso, por exemplo. A gente tinha conhecimento, essa aqui é uma pessoa idosa, mas as pessoas não falavam, reconheciam como adulto, né? E aí vem o EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Mas sempre tivemos pessoas idosas no EJA? Sempre tivemos. Sempre tivemos. Sempre tivemos. E, inclusive, né, a EJA, a modalidade de educação de jovens e adultos, ela surge, inclusive, como uma possibilidade lá na Constituição, tanto na Constituição, né, que diz que a educação é um direito subjetivo, o ensino público é um direito subjetivo, e na LDB, no artigo 37, vem falar da EJA, ela diz que é para garantir a educação daqueles que não atingiram idade própria, né? E aí a gente fica dizendo, que idade própria? Que idade própria? Quer dizer que todo tempo é tempo de aprender, né? E tudo mais. E aí, nesse sentido, a EJA, enquanto modalidade, ela foi buscando esses sujeitos que estavam invisibilizados, que estão constituindo na sociedade brasileira. Por quê? Porque quando a gente para analisar que o índice de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais, né, por exemplo, na região norte, ele é de 8%, e quando ele atinge de pessoas de 60 anos ou mais, ele chega a 40%, né, é um índice altíssimo. Então, existe uma população muito grande que deve ser público para a EJAI, e onde eles estão, né? Então, é preciso colocar essa representatividade, inclusive discutindo sobre, né? Então, esse programa ele é muito importante porque ele traz à cena essa discussão. Nós conversávamos na secretaria sobre isso. No momento em que você traz essa fala, né? E coloca ali, eu estou ali, eu me enxergo como público para essa modalidade. Eu vou buscar porque eu estou representado, olha, eles me querem lá. Porque quando não está, parece que eu não sou um sujeito que sou bem-vindo ali. Não, isso é para jovens, adultos. Fora que não sou eu e o Deana, não é você, Eliana Ballesteri, que estamos falando, são as estatísticas, são os dados. Então, quando a gente consegue, né, através da pesquisa, comprovar de que existem pessoas com essa necessidade, então a gente precisa realmente fazer alguma ação, né? A educação de pessoas idosas, com seus desafios, aparece como um campo de práticas ainda em processo de construção, né? A gente vê, só agora talvez a gente fale mais sobre educação de pessoas idosas, né? Educação formal. Então, considerando essas características da pessoa idosa dentro das perspectivas biopsicossociais desses sujeitos na aprendizagem, eles têm um perfil particular? Eu posso dizer que vocês já fizeram essa análise? Bom, essa necessidade, o perfil é esse. De que forma nós conseguimos trabalhar esse perfil e essa necessidade com os demais segmentos? O perfil... a EJA, por exemplo, que a gente está falando de educação formal, né? Sim. Então, a gente precisa sempre fazer essa pontuar enquanto EJA, que é o que está no marco legal da LDB. A EJA ou a EJAI, ela entende sim que são sujeitos heterogêneos que a compõem, né? E aí eu preciso ter práticas pedagógicas, metodológicas que entendam as realidades desses sujeitos, quer seja do jovem, né? Quer seja desse adulto que está em pleno funcionamento das suas capacidades laborais e das suas capacidades produtivas no mercado, quer seja de uma pessoa idosa. E aí, quando você diz, isso é um desafio, isso é um extremo desafio. Por quê? E aí eu vou ter que falar um pouquinho dos processos de formação desses profissionais, né? Nós não fomos formados para trabalhar com esses sujeitos, porque a academia, dentro dos cursos de licenciatura, e aí não briguem comigo, meus acadêmicos, mas graças a Deus isso está mudando, eles não consideram o velho como um aprendiz, né? Então, quando você desconsidera esse velho enquanto um aprendiz em potencial, quem são os aprendizes em potencial que a escolarização aponta? Que inclusive fala da idade certa, da idade própria. Então, são as crianças. E o adolescente, até 14 anos, né? O jovem também é invisibilizado,
né? O jovem acima de 14 anos que passa. O adulto também. O adulto também. Então, é preciso pensar que esse profissional, ele não, na academia, principalmente nós profissionais que nos formamos num tempo atrás, nós não fomos preparados para isso, né? Então, esse profissional que está aí lidando com o público-alvo do EJAI, ele não foi preparado para entender esse sujeito enquanto um aprendiz. Mas ele pensar apenas como ele está ali ele voltou para a escola? Ele voltou porque ele quer compensar o tempo perdido. Que tempo perdido? Como que você constitui um legado e foi perdido, né? Porque uma pessoa idosa, ele tem todo um legado de vida, né? Ele tem todo construiu diversas coisas, diversos saberes. E aí então, há uma contradição, então, porque nós, estudiosos do envelhecimento humano, a gente acredita, sim, que a pessoa idosa, ela pode ir em busca de conhecimento até o final da vida, sim, né? E que ela pode aprender, sim. Aí, sim, o profissional que está lá dentro de sala de aula, que não está preparado, que não entende dessa forma, uhum, ele vem com essa outra perspectiva. Uhum. E aí existe um conflito, realmente, né? Aí tu me falaste na primeira pergunta que é sobre se ele leva em consideração todas as questões biopsicossocial. Uhum. O profissional que não consegue perceber essas questões, essas características mesmo específicas do envelhecimento, ele vai truncar esse processo de aprendizado, né? Por quê? Porque é fato as limitações, uhum, né? As limitações do envelhecimento, elas existem. Então, biologicamente, a acuidade visual desse sujeito idoso não é o mesmo do jovem, salvo uma situação de uma patologia, né? Sim. Então, não é a mesma situação psicologicamente, ele tem outras perspectivas, né? Ele tem outras referências que talvez o outro grupo etário não tenha. Então, é preciso sempre considerar. Maravilha. Então, assim, nós sabemos que a pessoa idosa não é um jovem inexperiente, né? Mas alguém que já vivenciou as mais diferentes, né? Que tem uma sabedoria, que tem uma bagagem, uma carga aí, né? De história de vida acerca da sua realidade. A pessoa idosa, ela está preocupada com o diploma ou com o conhecimento que lhe ajude a compreender, a viver melhor o momento e o lugar em que ele se encontra? Diana, eu vou te falar uma coisa, porque assim, quase todas as pesquisas, né, elas levam na direção da educação permanente ou da educação ao longo da vida. E aí eu, particularmente, dentro das minhas leituras, eu digo assim, depende. Porque se nós pensarmos que as pessoas elas têm perspectivas e necessidades diferentes, né? Então é preciso pensar que muitas pessoas voltam para a escola pelo sonho perdido de atingir, de ser certificado em algo que elas têm vontade. Se a gente lembrar aqui em Castanhal, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu não lembro se foi 2020 ou 2019, nós tivemos um idoso que concluiu o curso de bacharelado em Direito, né? É um bacharel em Direito. Eu tive uma aluna que concluiu agora há 4 anos administração. Sim. Então, era um sonho da vida desse senhor, que parece que ele é até diácono aqui em Castanhal, não lembro o nome dele agora, mas eu lembro da repercussão na época. E aí, ele tinha um sonho, e o sonho dele era certificar. Então, cabe à escola, e aí a gente está falando da educação formal, perceber as necessidades e as perspectivas desse sujeito, quer seja o jovem, quer seja o adulto, quer seja os idosos, né? Porque se de repente esse idoso, ele realmente... Olha, professora, eu tive um aluno, sabe, só a título dessa experiência, um aluno, ele era adulto, mas ele tinha uns 40 e poucos anos. E aí ele disse, professora, eu sou da indústria, né? Trabalho numa indústria de Castanhal, metalúrgica, e tudo que eu estou fazendo na escola aqui, numa turma de segunda etapa, na escola Irene Titã. E aí ele disse, tudo que eu quero aqui, professora, é atingir o 7º ano. Porque eu quero fazer, eu sou metalúrgico desde que eu me entendo como vento. Metalúrgico, metaleiro, não sei qual é o nome. E aí, tudo que eu quero é um diploma do Senar. Citei até o nome.
E daí ele disse, eu vou fazer. E hoje ele concluiu. Concluiu, inclusive, o ensino médio. E essa sua fala é muito importante porque é muito simples. Resumindo tudo isso que a Eliana Balistreri falou, é você escutar o outro. A partir do momento, né, que eu tenho meu aluno adulto, idoso, e que eu escuto, que eu procuro saber qual é o objetivo dele, o porquê ele está ali, tentar compreender esse processo, é muito mais fácil. Realmente, na sua fala, eu consigo... Tem pessoas, por exemplo, eu tive por muito tempo uma aluna, né, que ela queria apenas escrever o nome dela. Ela disse, eu tenho o sonho de escrever o meu nome, eu quero tirar a minha identidade, quero tirar a minha digital de lá. Isso. Outra aluna também, que o sonho dela era ler, era ir se deslocar e conseguir ler as placas dos ônibus, dizendo para onde ela ia, para onde ela deveria ir. Quer dizer, são objetivos e objetivos, né? Exatamente. Que maravilha. Então, tenho mais uma perguntinha aqui para você. Embora ainda se construa um campo emergente, podemos considerar que a educação, dos mais importantes instrumentos sociais para permitir aos idosos a manutenção das competências mental e social? Quer dizer, é a partir da educação que a gente consegue buscar isso? Aí a gente precisa fazer discutir dois conceitos. O conceito de educação e o conceito de escolarização, né? Provavelmente você está falando do conceito de escolarização, sim, né? De educação formal. Então, educação é prática social, como dizia Paulo Freire, né? É prática social mesmo do ser humano. Desde que a gente nasce, a gente... E a escolarização é esse lugar, né? Onde a gente vai para adquirir conhecimentos historicamente acumulados, né, estruturados em currículos e tudo mais. E aí eu fico pensando, sim, né, nessa perspectiva, sim, se este espaço, esse lugar chamado escola, ele tiver organizado para garantir essas competências, né? Como? Um currículo ressignificado, tá? Um currículo que sirva para essas necessidades, e enxergando essas perspectivas, essas limitações, aí eu digo sempre, a gente não pode romantizar, tu sabes bem disso, tu sempre fala isso, das limitações do envelhecimento, né? Então, é preciso, então, ter esse currículo que veja, que perceba esse sujeito aprendiz em qualquer idade, mas que diga, opa, eu tenho que ressignificar esse currículo que está aqui, que está posto, que foi colocado pela BNCC ou por outras redes, mas que eu preciso ressignificar para garantir essas competências e essas habilidades que eu considero importantes na garantia de tornar um sujeito crítico, um sujeito emancipado, um sujeito, né? E aí sim, aí é possível. Porque, olha só, pense bem, a Rede Municipal de Castanhal, ela fez uma diretrizes, né? E aí, quando a gente pensa que antigamente nós tínhamos os parâmetros curriculares, que tinham os temas transversais, e aí, hoje, a gente tem os temas transversais da modernidade, da contemporaneidade, na verdade. E esses temas, eles têm que chegar na sala de aula. E esse professor tem que entender isso. Exatamente. Ele tem que entender que tem um sujeito heterogêneo, né? Ele tem grupos etários heterogêneos e eu tenho que pensar. Isso aqui cabe para esse sujeito, cabe nessa perspectiva. E é isso que a gente chama de ressignificação do currículo. Então agora nós vamos para o segundo bloco. Não assistiu o primeiro? Estava fazendo o quê? Não saia mais daí, hein? Hoje vamos falar de educação para envelhecentes e para pessoas idosas. Estou com Eliana Balistreri, especialista na área, mestra na área. E a gente falava, Eliana, sobre essa questão dos jovens, de adultos e de idosos na mesma sala, né? E aí eu queria que você reforçasse. O profissional que está ali ensinando envelhecentes e, ao mesmo tempo, pessoas idosas, né? O jovem que está ali na sala em busca de um diploma, né? Isso com certeza, é esse o objetivo, está em forma ali de concluir o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, e o idoso talvez não tenha o mesmo objetivo, mas o profissional está ali dentro para atender os dois. Como é que funciona assim, essa relação? Como é que ele separa isso? Na verdade, não separa, né? Ai, não separa. Na verdade, não separa, pelo contrário. Mas a gente também, mais uma vez, não romantiza. É um desafio muito grande, trabalhar com grupos heterogêneos, com perspectivas diferentes, né? E aí eu te digo que, antes de qualquer coisa, é preciso... O Freire,
não errava nunca, né? Então, essa questão do diagnóstico da realidade desses sujeitos, ela se faz muito necessária, não apenas nesse reconhecimento dos sujeitos, professor, e os sujeitos alunos, né? Mas, inclusive, de uma interação entre si, né? Já que você tem um grupo heterogêneo, é preciso que antes digamos assim, da disposição dos conteúdos programáticos, eu vou falar assim, dos componentes curriculares, dos objetos do conhecimento, se discuta entre si esse reconhecimento de sujeitos que estão envolvidos dentro daquele mesmo espaço, daquele mesmo lugar, né? Então, por quê? Porque cada sujeito, historicamente, né, se a gente for ter uma base sociológica sobre juventude, eles vão dizer que o sujeito, existe uma moratória social desse sujeito que é assim, do jovem, ele é assim porque ele ainda é jovem. Então, ele tem um lugar garantido de que ele faz algumas estripulias, digamos assim. Ou então ele é assim porque ele é velho. Ou ele já é desse jeito, aí eu ia falar, ou ele é assim porque ele já é velho. Né? Então, e que, na verdade, é preciso que esse profissional tenha um tato de colocar esses sujeitos que se reconheçam entre si como potências, como sujeitos diferentes, com perspectivas diferentes, e aí, depois disso, né, de garantir esse processo de complemento, né, de complemento de pessoas diferentes, e aí sim, entre com os conteúdos, com os objetos do conhecimento, porque cada um vai ter um objetivo, né? Se cada um tem um objetivo... Eu fico imaginando assim, o quanto assim, você está falando e eu estou aqui, né, imaginando muitas coisas, inclusive o quanto é realmente desafiador, né, você lidar com diversos pensamentos diferentes, segmentos diferentes, né? Aquele jovem que não consegue compreender o pensamento da pessoa idosa, aquela pessoa idosa que está ali, né, fechada a compreender o jovem que está dentro da sala de aula. Eu fico imaginando nos conflitos, nossa, deve ser realmente... Um processo bem... E aí a gente retoma lá para aquela questão que a gente falou, que esse profissional não foi preparado para entender esses sujeitos como aprendizes, né? E na sua diversidade. Na sua diversidade, também, né? Ele não foi... Então, é muito desafiador mesmo. E eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer é justamente, né, em relação a isso que a gente está conversando. É um desafio pensar no cuidar de um aprendiz, né? Não entende-se que a pessoa idosa também é um aprendiz, né? Para que a educação promova autonomia, crítica, independência de pensamento e compreensão da realidade? É um desafio, né? Que tu diz assim, como que cuidar de um aprendiz, que já tem muitos saberes. É um aprendiz dentro de um contexto de um currículo escolar, mas que existe um legado de saberes lá muito grande. Então, é preciso sempre trazer, né, esses saberes que ele tem para confrontar, digamos assim, com os saberes escolares. Então, no caso, ele vai precisar, o profissional, ele vai precisar usar de uma metodologia, de uma didática para fazer com sempre que... com base da realidade, né? Sempre com base... Freire não errava, nunca. Então, sempre a partir da realidade desse sujeito. Trazer qualquer... Porque, na verdade, para que serve a escola? A escola é um recorte da sociedade, né? A escola é um recorte da sociedade, tem as suas intencionalidades para garantir os conteúdos, a produção do conhecimento historicamente constituído, mas ela é um recorte da sociedade. Então, como não trazer a realidade daqueles sujeitos para dentro da escola e, a partir dela, gerar novos conhecimentos e mudar as perspectivas, inclusive, desconstruir, por exemplo, conceitos já, né, que a gente já está estabelecido, como a discriminação etária, né? Nossa, eu fico muito feliz assim, com o tema que a gente trouxe, com a especialista que nós trouxemos, porque eu acredito que a educação ela transforma, né? É realmente algo que pode mudar a vida, né, do ser humano. E eu fico imaginando quantas vidas foram transformadas e quanto ainda se pode transformar, né? Então você,
né, que parou de estudar, que tinha muita vontade de seguir, que deve estar nos escutando falar agora. Eu espero, sinceramente, que eu consiga, até o final do programa, te motivar a ir em busca do conhecimento, a ir em busca da educação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de como você pode buscar, que caminhos você pode tomar, caso você ainda queira, não é, Eliana? Ótimo. Então vamos lá, mais uma perguntinha para você. A reinserção de um sujeito, né, idoso, de uma pessoa idosa na sociedade, é a mesma que descarta, que é descartada pelo envelhecimento humano, né? Tem encontrado na educação tal motivo para um novo aprendizado, né? Um aprendizado de viver melhor e de viver o seu envelhecer através da educação. Vocês acreditam nisso? Vocês conseguem visualizar isso dentro das experiências? Sim. Existem muitas experiências exitosas em relação a isso, né? Mas ainda é desafio porque, como a escola é um recorte, a gente também reproduz a própria discriminação etária. No momento em que eu não organizo a minha... Olha como é desafiador. No momento em que eu trago esses grupos, né, etários, velhos para a nossa sala de aula. E aí eu não faço uma adaptação, uma transposição, por exemplo, de organizar essas práticas metodológicas. Do próprio conteúdo mesmo, né? E principalmente as práticas, né? Quando eu não faço, eu estou fazendo, por exemplo, uma atividade que eu boto fonte 11. Calibrei ainda, né? Para todos. Nossa. E aí eu não entendo, não me lembro que dentro da sala tem um idoso com dificuldade visual, por exemplo, né? E boto uma fonte 14, uma fonte 16 na avaliação dele, no trabalho dele, na apostila dele, quer seja como a gente chame. Na verdade, eu estou reproduzindo o que lá fora já existe, né? E esses pormenores, eles são muito significantes, inclusive, para garantir o abandono, né? Eu vou voltar para a escola, mas quando eu volto para a escola e essa escola, essa prática pedagógica, ela não está adaptada à minha realidade, às minhas necessidades, às minhas características enquanto pessoa velha, eu reproduzo uma negação desse sujeito na escola. Né? Eu acredito, né? Assim, então, que quando a escola consegue, Eliana, perceber, né, que é importante se discutir o processo de envelhecimento, né, e aí não só formar guetos dentro da escola e trazer só as pessoas idosas, não. Trazer o jovem e o adulto e agora vamos discutir tal assunto baseado no processo de envelhecer, do seu envelhecer. A partir do momento que a escola coloca de que nós somos envelhecentes porque se envelhece a partir do momento, o processo começa a partir do momento que nasce, aí esse sujeito ele vai ficar mais empoderado, eu posso dizer, para e foi isso que eu falei. Antes de qualquer coisa, esse professor que tem uma professora que tem um grupo heterogêneo, ele tem que fazer o reconhecimento entre pares, né? Entre pessoas distintas, entre a diversidade da tua turma e inclusive ir atrás de material, de possibilidades metodológicas que facilitem essa interação intergeracional para garantir e para fortalecer mesmo aquelas pessoas que estão lá, né? Maravilha. Então vamos aqui mais uma pergunta nesse bloco. Gente, que papo interessante, hein? Sobre educação. Legal. Muito bacana, né? Então não sai daí, que a gente ainda tem muito a falar sobre educação de envelhecentes e de pessoas idosas. Eliana, a pedagogia de uma educação emancipatória, eu adoro essa palavra, linda, de uma educação emancipatória, que inclua as pessoas idosas, ela é, sem dúvida nenhuma, desafiadora, né? Na medida em que vai requerer o profissional de educação também capacitado e com uma postura de maturidade, de autoridade, de competência para o princípio de autonomia dessas pessoas idosas. Então, a partir do momento que ele reconhece a importância desse sujeito, né, nesse contexto da educação formal, de que forma ele pode buscar e revelar a importância da autonomia desse sujeito nesse processo de educação? Colocando ele no centro, né? Colocando sempre o aprendiz, o aprendente, né? Ou o aluno
no centro do processo. Não se garante uma educação autônoma, emancipatória, crítica, deixando o sujeito aprendiz à margem, né? O Arroyo que fala assim. Então, se eu não coloco, se eu não inverto, e a metodologia ativa também, né? Se eu não inverto esses lugares, né, de sair as ensinagens e entrar as aprendizagens para o centro, eu não garanto uma formação crítica significativa, autônoma, e eu não formo um cidadão emancipado. Né? Porque ele não está no centro do processo, ele precisa se enxergar como sujeito daquela ação, né? Como sujeito, e que as coisas tenham um significado para a vida dele. Então, é preciso inverter a lógica das ensinagens para a lógica das aprendizagens. Tirar o professor do centro e colocar como sujeito do processo o aluno, esse sujeito. É interessante a sua fala, porque quando a gente estuda o processo de envelhecimento humano, quando a gente tem experiências, né, com essas pessoas, a gente... É muito claro para nós as potencialidades, né? A gente é sabedor do quanto ele é capaz, do quanto ele pode, do quanto ele é determinado, do quanto ele busca, ele tem sede de conhecimento, né? Infelizmente, a gente tem uma sociedade ainda, né, que pensa que o idoso não pode mais, que ele não é capaz, que ele não pode estudar. Tem uma frase, sempre eu comento com a professora Eudete Falcão, que ela diz assim, sociedade que pensa que papagaio velho não pode falar, mas nós não somos papagaios, né? Somos seres humanos capazes de aprender e tudo mais, e buscar. E aí, quando ele vai, né? Ele tem esse pensamento, a gente coloca para ele tudo isso, né? E mostra para ele do quanto ele é um ser em potencial. Se ele chega num ambiente desse, de educação, de escola, educação formal, e ele não é desacreditado de uma certa forma, isso desestimula, né? Sim. Como é que você vê essa questão, assim, das desistências, né? É comum? Ou geralmente ele vai até o final? Como é que acontece esse processo na escola? A evasão da EJA, né? E isso inclui todos os sujeitos da EJA, ela é histórica, né? Ela é histórica, ela é verdadeira, né? Então, e ela é notória. Né? Se você for em qualquer escola da EJA, de qualquer município, ela sempre vai começar com um número significativo, e aí, esse número de matrícula, inicial, ele revela um número de analfabetos ou de baixa escolaridade, estou falando da educação básica, em especial o fundamental menor, o número de escolaridade, da baixa escolaridade ou de analfabeto dessa população. E daí, quando a gente vê, né, esse abandono, a gente diz o que está errado, né? Então, as pesquisas, elas andam nesse sentido de encontrar esses equívocos de ensinagens para que a gente possa resolver essa situação. Mas nós sabemos também que são diversos os motivos, né? Assim como você tem, por exemplo, grupos de idosos, eles começam a faltar, começam a desistir. São diversos os motivos de pessoas idosas que não querem fazer atividade física, ou não querem participar de reuniões, ou não querem estudar. Então, eles devem também ter seus motivos. É lógico que também a gente não pode culpar apenas a escola, né? A educação. Existem o próprio adoecimento, né, o adoecimento, o cuidado com o outro, né, ter que tirar do seu tempo para cuidar do outro e esquece de cuidar de si. Enfim, são vários motivos. São vários motivos, as pesquisas apontam isso, né? Mas são motivos estruturais e sistêmicos, né? Quer dizer, são motivos que socialmente eles poderiam ser equacionados, né? Não erradicados, mas pelo menos levados em consideração. As políticas voltadas para a educação de jovens, adultos e idosos, elas precisam ser retroalimentados, fortalecidos. Nós tivemos o desmonte da Secretaria da Educação e Diversidade, que é onde estava alocada a Secretaria da Educação de Jovens e Adultos. Então, essas questões, o fortalecimento dos movimentos dos fóruns de EJA, o retorno das confiteias. Então, são questões que discutem essas questões de abandono, de evasão, né? E que elas precisam ser
novamente fortalecidas. Nossa, você tocou em assuntos assim muito pertinentes, mas não sai daí. No próximo bloco a gente vai falar mais com a Eliana, continuar o nosso papo aqui sobre educação de envelhecentes e educação de adultos. Então, envelhecentes, vamos continuar falando sobre educação? Olha que maravilha, né? Nosso tema de hoje, educação, mais precisamente, educação de pessoas velhas e envelhecentes, avanços e desafios. Olha que nós já falamos bastante dos desafios, né? Vamos falar um pouquinho do que a gente tem avançado aí na educação. Eliana, o que a presença da pessoa idosa tem questionado o papel e o foco do interesse na escola? Como é que vocês veem a presença dessa pessoa idosa na escola e já parou assim, olha, a gente precisa tratar de tal assunto, hein? A gente precisa focar em tal assunto. Tem avançado? Embora os números ainda sejam baixos, né, dessa presença na escola, mas a gente já tem avançado, né? Eu nem sabia que seria falar nesse momento esse bloco específico de avanço, mas eu ia falar de um avanço muito importante. Foi a resolução a 01 de 2021, precisamente de 25 de maio de 2021, onde ela organiza, ela traz as diretrizes políticas, as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, que não era sinalizado, né, desde 2000. E aí, 2000, e daí ela traz diversos formatos. E dentre os formatos da modalidade EJA, ela traz a educação de jovens e adultos com ênfase ao longo da vida. Claro que ela coloca alguns quesitos, né, mas o público idoso está contemplado nesse formato. A rede municipal já tem turmas nesse formato, então, algo que passou pelo conselho, a gente elaborou enquanto projeto, apresentamos no conselho, nós já temos formatos assim, principalmente no ensino fundamental, anos iniciais. Então, ele discute tempos e espaços, né? E ele discute um currículo constituído, elaborado pelos sujeitos, né? Garante a base nacional comum, né? E uma parte diversificada, que é um currículo chamado Projeto de Vida, construído pelos próprios segmentos, pelas pessoas que estão envolvidas. Nossa, então, por quê? Aí a gente desculpa, velho tem projeto de vida? Não. Tem, né? Tem projeto de vida, só tem projeto de vida. Então, há de se garantir também para esses públicos, e que fique claro, não é só para esse público idoso, mas ele está neste grupo que pode utilizar esse formato. Então, dentro do currículo, existe essa parte diversificada que é elaborada em conjunto com esses sujeitos envolvidos, né? Que eles vão dizer, olha, eu quero estudar sobre isso, eu quero estudar sobre aquilo, e aí é constituído enquanto, eu acho que são 75 horas de parte diversificada, que são os sujeitos lá junto com a comunidade, né? O professor, o coordenador pedagógico, que discute o que é interessante estudar. Nossa, que notícia boa, eu realmente desconhecia e já estou muito feliz com a importância, né? Com toda certeza, sem dúvida, ouvir, saber o que o outro quer, né? Planejar, é muito bacana. Eliana, a partir da educação, não se há dúvidas, né, de que será possível derrubar os mitos, né, de que uma pessoa idosa não aprendeu, ou que ele é muito lento, ou que ele não consegue aprender de jeito nenhum, ou que idoso gosta de se isolar, ou que ele só vive do passado, ou que ele já perdeu a flexibilidade, a capacidade de atenção e concentração, ou que ele é incapaz de incorporar novos conhecimentos, principalmente desmistificar de que o idoso não é capaz de incorporar novos conhecimentos. Vocês colocam o tempo todo isso em sala de aula, ou para o aluno idoso, ou para os envelhecentes? Olha, eu acho que tem a questão dos mitos, que são preconceituosos, né? Mas tem algumas questões que são de características, que elas precisam ser o tempo todo fomentadas para que o outro entenda o que também... por exemplo, tu falaste aí sobre viver do passado. Eu tenho 53 anos. Eu tenho um legado, né? Alguém que tem 80 tem um legado muito maior do que o meu. Então, é óbvio
que ele queira discutir, falar sobre um construto que ele construiu, um processo de construção da vida dele. Então, é óbvio que ele quer dizer de coisas que ele fez ao longo da sua vida. Então, essa questão é um mito, mas é preciso discutir o que são mitos e o que são características, e valorizar essas características do que esse velho quer fazer com esse saber que ele tem. Memória. Valorizar as memórias. Valorizar, né? A memória. E aí, cabe sim à escola, à educação formal, trazer isso para ser discutido, né? Porque qual foi outra coisa que tu disse que também é um mito? Da incapacidade de concentração. De atenção, concentração. Existe uma dificuldade neurológica de concentração e atenção. Isso é fato, né? Então, eu, enquanto professora de adulto, de idoso, eu tenho que considerar essas questões e trabalhar práticas metodológicas educativas que favoreçam essa situação, essa característica, né? Então, a desmistificação, ela precisa se dar no âmbito do capacitismo, né? De dizer que ele não é capaz, ele é capaz considerando as suas características. Como é que eu penso, né, como estudiosa do envelhecimento humano? Existem, né, as limitações. O que a gente não pode negar, jamais que existem limitações. Mas você precisa também acreditar de que dá para fazer de forma adaptada. Com certeza. De que você, né, você sabe, mas vou trabalhar desta forma para atingir, né, o meu objetivo. Exatamente. Né? E não negar de que... negar o direito àquele conhecimento, justamente. àquela prática, né? Negar jamais. Mas reconhecer, valorizar e fazer as adaptações. Isso vale para qualquer segmento, né? Qualquer segmento. Eu acho que o estímulo ele é muito importante, né? Impulsionar, estimular, fazer com que ele acredite nele mesmo. Aí a gente já está num caminho bem bacana. No contexto atual, né, você acredita que a maioria das pessoas idosas hoje, né, que estão na escola, definitivamente elas não tiveram oportunidades nas fases, né, que antecederam aí essa fase da velhice, para o aprendizado de conhecimentos formal, no caso, por exemplo, o cálculo, a leitura, a escrita? Quem é esse público que procura o EJA, né, hoje, Educação de Jovens e Adultos? É uma pessoa que só não teve oportunidade ou existem outras questões? Não, ele é um público, quem tá na EJA hoje, na Educação de Jovens e Adultos, ele é um público que ele teve ele foi negado o direito de estudar na idade oportuna, né? Foi negado. Por diversos motivos, né? Então, ele é um público, se nós fizermos uma análise antropológica, assim, de todo o processo, né, desse público, a gente vai encontrar. São pretos, pobres, periféricos e muitas mulheres. Nossa, né? E muitas mulheres. Então, é esse público que está lá, que foi negado esse direito à escolarização. Por diversos motivos, né? Que você disse ainda há pouco. Por diversos motivos. E historicamente a mulher casou, né? Essa mulher velha que está hoje, né? Ela casou lá no passado e aí, não, para que tu vai estudar? Agora você vai criar filhos, né? Ontem eu ouvi um relato de alguém que disse assim: graças a Deus eu fiquei viúva. Eu escuto isso muitas vezes. Né? Graças a Deus eu fiquei viúva, porque aí eu passei a viver, eu passei a sair, eu voltei a estudar, né? Então, era algo, todo esse processo patriarcado mesmo. Então, essa mulher velha que está na escola hoje, ela, na maioria das vezes, primeiro foi o pai, depois os filhos, depois o marido, depois os filhos. Exatamente. E ela foi postergando, né? Na verdade, ela nem foi postergando, ela foi... Não existia nem esse sentimento de postergar. Porque por muito tempo ela foi invisibilizada. Exatamente, mesmo, né? foi negado esse direito. Então, esse público é este público. E, inclusive, do jovem que está hoje, né? O jovem que está hoje, ele também, de uma certa forma, o Arroio que diz isso, quando a gente... Ele não suporta o termo nem. Porque ele diz assim, não, esse jovem, se a gente for... Quando a gente olha apenas do lado do senso comum,
a gente vai dizer assim, não, eles não querem nada. Mas quando a gente mergulha numa análise sociológica profunda, a gente encontra outros paradigmas ali difícil de romper. É muito interessante a sua fala, porque eu vivencio isso assim diariamente com a experiência que eu trago, né, de ouvir pessoas, né, velhas, e elas sempre me colocaram isso. Hoje eu tenho oportunidade de fazer o que eu quero. Hoje eu consigo me permitir a fazer libras, a fazer inglês, a fazer uma outra língua. Hoje eu me permito a fazer um curso onde eu analise o meu corpo, mesmo com as minhas limitações, eu percebo do quanto ele é capaz. Hoje eu me permito estudar, né? Então, ir para dentro de uma sala de aula e tudo mais. Então, realmente, Eliana, foi muito negado. Então, a pessoa idosa que está hoje, né, enfrentando, querendo conhecer, é a pessoa que realmente foi negado tudo isso a ela em outra fase da vida, né? Muito legal. Então, Eliana, eu queria que você agora, assim, falasse um pouquinho de você, da sua pesquisa, né? Como é que vem, como é que se dá o seu trabalho na educação, qual é a sua experiência, em que você realmente acredita, em se tratando de EJA, quais os desafios e avanços, tente resumir, assim, dentro da sua proposta de trabalho. Eu não pesquisei velhice. Né? Eu pesquisei, dentro da minha dissertação de mestrado, da minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei juventude. Mas a juventude que está na EJA. E acaba que transita, né? E sou professora da EJA, estando agora na assessoria da educação, da rede municipal. E também estou na direção do Lameira Bittencourt. E tanto na educação básica, fundamental, tanto quanto na educação básica, ensino médio, a presença desses velhos, ela é quase imperceptível. O que demonstra, né, realmente, e aí a magnitude do teu programa para falar desse tema, é de mostrar que realmente esses sujeitos estão aí. Eles estão invisibilizados. Por que eles estão? Pelo aquele dado primeiro que a gente trouxe. Nós temos, o IBGE apontou em 2015, né, a gente, infelizmente não tivemos censos, mas infelizmente, mas ele aponta, aqui no Pará, 8% de analfabetismo, né, e aí se a gente for falar de baixa escolaridade, vai lá para cima, e de 60 anos na ordem de 20%. Então, onde estão? Se a gente fizer um cálculo rápido para o município de Castanhal, nós temos a média de 20 mil habitantes, né? Sim. Não, são... de 20 mil habitantes. Mais ou menos, então, de pessoas idosas. A gente vai ter 40 mil pessoas, 60 anos a mais. Fazendo um cálculo assim, doido. Que tem baixa escolaridade ou que são analfabetos. Sim, sim. E a gente tem um plano municipal, graças a Deus está previsto no plano municipal um enfrentamento sobre isso, né? E nós temos corrido atrás. E aí é preciso realmente ter essa postura de vontade política para que a gente possa fazer esse enfrentamento, né? E graças a Deus o município está tendo esse olhar, né? Está tendo esse olhar, né? Hoje a assessoria da EJA aqui em Castanhal, e eu tenho que falar dos meus colegas, já que você me permitiu. Pode, claro. Nós temos uma assessoria da EJA, nós temos uma coordenadoria de ensino muito atuante, professora Luciane Rodrigues, e uma assessoria muito boa. Nunca tivemos 5 assessores, pelo menos não que eu lembre, e eu não iria esquecer de uma coisa dessa, eu nunca lembro que nós tivemos uma assessoria da EJA com um quantitativo de assessores específico para essa modalidade, né? Que legal. E hoje a gente tem trabalhado muito nesse sentido. E nós colocamos como meta no nosso planejamento, né, no nosso planejamento da Coordenadoria de Ensino, de elevar em 25% as matrículas da EJA da rede municipal. Nós atingimos 26,7% esse primeiro ano, né? Então, a gente está muito feliz.
por isso. E agora eu quero falar só um pouquinho, eu não ensaiei isso com ela, mas eu queria falar que ela terminasse essa entrevista falando da Eliana Balestreri envelhecente, porque eu sei também que você é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, isso, do CMDPI, e você, além de membro, né, desse Conselho Municipal de Direito e Defesa das Pessoas Idosas, você também é uma mulher envelhecente. Isso. E como é que a Eliana está se sentindo agora como mulher envelhecente nesse processo aí? Muito tranquila, mas ainda me falta esse cuidado mais com a saúde, né? Uhum. Outro dia eu fiz Ai, era para falar isso, mas eu vou falar, viu, gente? Por quê? Porque essa mulher que discute sobre isso, ela também é essa mulher que é mãe, que é esposa, né? Que está no mercado de trabalho com dois vínculos, né? E que precisa, é cuidadora de uma mãe idosa. Que é cuidadora, tem uma mãe, gente, que vocês nem imaginam, Então, realmente, essa tomada de decisão, e ontem eu ouvi sobre isso, li alguma coisa sobre, essa tomada de decisão em qualquer tempo, né? De dizer, opa, estou envelhecendo, fiz 50, o marco dos 50 anos, gente, eu fiz 53 agora, mas o marco dos 50 anos parece uma virada de chave. Eu fiz 50 agora. Exatamente. E quando que, na verdade, era para a gente ter feito isso com os 30, com os 40. Exatamente. Mas é assim, é uma mulher que persegue a Eliana Balestreri, é uma mulher que persegue um envelhecimento digno. E é uma mulher que vai buscar conhecimento até o final da vida? Que vai estudar até o final da vida? Com certeza, eu sou alimentada pelo conhecimento. E aí, Eliana, eu gostaria de te agradecer imensamente essa grande viagem que nós fizemos, né, na educação, porque a gente acredita na educação, a gente acredita que ela pode transformar vidas. E te agradecer por estar no Geronto do Foco com a gente. É um prazer muito grande, Diana. Realmente por estar aqui, por estar discutindo esse assunto, dessa relevância social que tem, por estar com você, minha amiga, e é isso, estamos disponíveis, acho que voltem a estudar, galera já idosa, voltem a estudar, procure as unidades de ensino de Castanhal, elas dispõem da educação, da modalidade de jovens, adultos e idosas, né, pessoas idosas, voltem. A educação formal, ela possibilita, né, toda essa amplitude de conhecimento. Mas eu não quero mais volte para conviver, né, para se relacionar. Então, a escola também tem esse papel. Maravilha, gratidão por esse momento. E é isso, Geronto no Foco acaba por aqui, né? Geronto no Foco que traz todos os sábados conhecimento para você, né? Diversos especialistas para tratar de diversos assuntos sempre relacionados ao envelhecimento humano. Segue a gente lá nas redes sociais. Está aparecendo aqui na sua tela, né? Geronto no Foco no Instagram, @Geronto no Foco, Facebook, Geronto no Foco. Vai lá no direct, manda uma mensagem pra gente. O que você quer ouvir, o que você quer discutir, que especialistas vocês querem que a gente traga no Geronto no Foco. E até sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau, envelhecentes.